ter uma aula em vermelho, porque Deus nos colocou aqui nessa sala e me deu um negócio vermelho. Então, nós estamos discutindo agora a questão da áreas. E particularmente uma coisa que, bom, para quem já viu o integral, tem a ver com o integral, que é a situação em que você tem um gráfico de uma função, né, no intervalo AB, e você quer calcular essa área sobre o gráfico. Aliás, claro que não é você que quer, mas sou eu, mas eventualmente, né, isso aqui pode ser o gráfico de tempo e velocidade. Então, imagina que eu tenho o gráfico, tenho a função velocidade, função do tempo, e entre o tempo A e o tempo B eu quero recuperar o espaço percorrido se eu conheço a velocidade. Então, vamos dizer, pensar assim, o espaço percorrido, vou chamar ele de S, né? Aliás, vou marcar só o S, vou deixar o tempo na minha cabeça. Tá? Então, digamos que no tempo A eu estou aqui, numa certa posição. E eu sei que a minha velocidade no tempo A é essa daqui, V de A. Então, se eu estou nessa posição no tempo A e tenho essa velocidade V de A, eu dou um intervalo de tempo pequenininho, ΔT. Aqui um ΔT que eu considero pequenininho, digamos, a falta de qualquer critério melhor. E, bom, como a velocidade é o V é igual a ΔS sobre ΔT, pelo menos na velocidade média, eu vou pensar assim, bom, do tempo A até o tempo A mais ΔT, talvez a velocidade não varie muito, eu penso que ela é V de A, multiplico V de A por ΔT. Então, eu marco aqui, digamos, esse cara daqui vai ser o SA, não importa qual ele seja, né? Vou botar S de A para ficar assim. Então, aqui eu marco esse cara daqui, que é S de A mais ΔT vezes V. Quer dizer, esse tamanho daqui é ΔT vezes V. Se eu estou fazendo física, eu sei do que nós estamos falando. Se eu estou fazendo astronomia, também. Tem alguém fazendo alguma outra coisa aqui? Só tem aluno de física e astronomia? Hã? Bom, faço engenharia, qualquer uma. Não, engenharia de petróleo é uma engenharia civil, meio assim, né? Você faz o quê? Química. Também precisa, né? Velocidade. Na química, vamos dizer, tem outras grandezas talvez mais relevantes, mas que também variam com o tempo, tem suas taxas de variação. Né? Importa aqui que isso aqui representa a taxa de variação, então é alguma coisa assim, e eu faço isso. Em seguida, bom, eu passo do outro tempo aqui, em princípio, a falta de melhor critério, eu boto o mesmo ΔT. Não precisaria ser. Tá? Eu posso dizer, não, esse ΔT, eu acho que aqui talvez, para ter uma precisão melhor, eu vou botar um ΔT menorzinho, ou aqui estou pouco ligando, boto um ΔT maior, mas, em princípio, né, aí eu vou fazer, aqui é o V de A. Aqui eu vou usar esse cara aqui, que é V de A mais ΔT. Eu sei a velocidade nesse tempo. Então, eu pego esse ΔT aqui e multiplico, não pelo V de A, mas
E assim eu vou. Quer dizer, cada vez que eu chegar, se eu chegar num ponto aqui, digamos que esse ponto aqui corresponde a um certo tempo t barra, digamos que eu cheguei à conclusão que no tempo t barra, aproximadamente, eu estou por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ΔT de novo aqui e vou andar. Aqui eu tenho a velocidade em t barra, ela me é dada pelo gráfico. E eu vou fazer, eu vou andar aqui, ΔT vezes v de t barra. Se esse daqui é uma aproximação para o S de t barra, parecido com esse daqui, eu vou fazer isso. É o óbvio, assim, que eu posso fazer. Mas, bom, ocorre que quando eu faço isso, eu pego esse V de A multiplico por ΔT, eu tenho essa área aqui. No segundo passo, eu vou pegar o V desse cara daqui e vou multiplicar pelo ΔT. Então, eu tenho essa área aqui, esse retângulo. E, de maneira geral, eu tenho estou juntando áreas. Então, quando eu procuro recuperar o espaço percorrido a partir da velocidade, eu também posso pensar que eu estou calculando essa área aqui. Quer dizer, a integral como área é só uma figura que a gente faz, mas que, dependendo da situação, o que a gente está calculando, na verdade, não é uma área, é alguma outra coisa. Mesmo, de qualquer maneira, aqui, né, se você pensar essa área, se isso aqui tem unidade de tempo e esse aqui tem unidade de velocidade, essa área tem unidade de velocidade vezes tempo, que é espaço. Tá claro? Quer dizer, não tem que ter nenhum mistério sobre o que é integral e o que isso tem a ver com a nossa vida. É o mais óbvio possível. E é claro, né, que se você diminui o ΔT, você está tendo uma aproximação melhor e, em princípio, você está tendo uma aproximação melhor aqui. Não é tão simples assim, porque, vamos dizer, quão melhor é essa aproximação depende muito da função que você tem, mas essa é a ideia. Vamos dizer, no limite, se você pegar ΔTs cada vez melhores, você vai, cada vez menores, você vai estar aproximando, vai estar tendendo a ter exatamente a variação do espaço aqui. E aqui você vai estar tendo exatamente a variação da área. Então, vamos dizer, no limite você... ficou alguma dúvida sobre isso? Você está entendendo? Não? Você faz qual curso? Você fez Física 1? Então, velocidade, posição e tal. Mas integral foi um nome que eu falei, mas que não teve nada a ver com a história aqui. Né? Eu tenho um gráfico que me dá a velocidade em função do tempo. Alguém, sei lá, me deu isso. Claro, é muito mais difícil medir a velocidade em função do tempo do que a posição em função do tempo. Aliás, isso é uma outra observação. Vocês não estão estudando cálculo para calcular a posição a partir da velocidade. Porque a velocidade é incalculável. Né? Experimentalmente, como é que você calcula a velocidade? Bom, talvez
experimentos sofisticados, mas você não calcula a velocidade. O que você faz? Você olha duas posições, olha o intervalo de tempo, e se o intervalo de tempo for pequenininho, isso é a velocidade naquele instante. Mas, na verdade, você estuda cálculo para formular as relações entre velocidade, aceleração, posição. Mas temos que começar estando de acordo sobre isso. Então, digamos que, hipoteticamente, eu tivesse a velocidade como função do tempo. Por mais esquisito que isso possa parecer, eu li uma vez um livro do Humberto Eco, chama Pêndulo de Foucault, e eu só me lembro de uma frase que ele dizia, que a gente não pensa para pensar coisas certas, a gente pensa para pensar coisas erradas que a gente não pode evitar de pensar. Então, aqui, a gente está pensando coisas. É isso, eu tenho uma ideia esquisita de botar o tempo, a velocidade e tentar recuperar o espaço percorrido. Está razoável? Se eu disser para você assim, que o carro passou, está aqui, tem uma estrada, ele passou por aqui a 60 km por hora. Ok? Então, andando nessa direção, em que posição você colocaria ele aqui daqui a 1 minuto? Colocaria 10 metros mais à frente, 20, 100 quilômetros. É, 60 quilômetros por hora são 60 quilômetros em 60 minutos. Então, você está andando 60 quilômetros em 60 minutos, 1 quilômetro por minuto é a velocidade. E se você está andando a 1 quilômetro por minuto, você imagina que daqui a 3 minutos, você vai andar 1 quilômetro por minuto, vezes 3 minutos, são 3 quilômetros. Claro que nada impede do cara ter dado uma freada e ter ficado parado, mas é o melhor que você pode fazer com essa informação. Estão de acordo? Então, eu estou fazendo isso. Estou pegando aqui, no tempo A, tenho essa velocidade, pego um intervalo de tempo que, basicamente, o tamanho dele tem a ver com o intervalo AB que eu tenho. Né? Tem um intervalo AB, se ele for de 1 hora, talvez eu parta em 60 minutos. Se for de 1 minuto, talvez eu já parta em 60 segundos. Porque se eu estou olhando no intervalo de tempo de 1 minuto, eu estou querendo uma precisão mais fina. Se for, vamos dizer, se for em tempos geológicos, de milhões de anos, 1000 anos pode ser um intervalo de tempo pequeno. Tá, mas é uma aproximação, e eu estou fazendo isso. Então, eu estou aqui, nesse cara, então a velocidade nesse momento é V de A, o intervalo de tempo é ΔT vezes V de A deve ser o meu ΔS, né? Esse aqui, o ΔS, é isso daqui. Então, eu boto esse intervalo de tempo aqui e digo, nova posição é essa. Só que agora, nessa nova posição, que deveria ser, ou mais ou menos eu tenho uma informação melhor sobre a velocidade, que é a velocidade nesse novo tempo, que é o tempo A mais ΔT. Então, eu pego a nova velocidade, multiplico pelo ΔT e dou o novo chute da posição. E a cada passo eu ando assim. Quer dizer, eu atualizo a minha informação da velocidade, porque, claro, se ela fosse constante, eu não precisava fazer isso. A velocidade constante eu multiplico pelo intervalo de tempo e tenho a variação da posição. Mas se ela está variando, eu tenho que usar a informação com uma certa desconfiança e dizer, bom, eu vou usar essa informação durante um intervalo de tempo pequeno, depois eu tenho que atualizar. Tá legal? Agora, o que eu estou observando só é o seguinte, é que multiplicar esse ΔT por esse V
é base vezes altura, é a área desse retângulozinho. Depois, quando eu faço a mesma coisa aqui, eu multiplico esse novo ΔT por esse novo V aqui e eu obtenho a base vezes a altura desse retângulozinho. Então, mesmo que eu não queira, eu posso dizer, não, porra, isso aqui tem tempo, velocidade, espaço percorrido, não tem área nesse negócio, não me enrola, não quero saber, não tem área, mas, vamos dizer, metaforicamente, eu posso desenhar uma área aqui. E fazer ciência é construir metáforas. Porque quando a gente diz que entende alguma coisa, é que a gente construiu alguma coisa harmoniosa a partir das coisas que fazem sentido para a gente, alguma coisa harmoniosa que faz sentido. E às vezes metáforas são uma coisa poderosa para fazer sentido. Então aqui toma essa área como uma metáfora. Bom, então vou fazendo isso. E a ideia é essa, que se o ΔT tende a zero, claro, ΔT tende a zero, eu vou ter que tomar mais ΔTs para poder ir do tempo A até o tempo B. É como se eu fizesse assim, B menos A sobre N, e o N tende para infinito, e eu tomo N pedacinhos. Então, se o ΔT tende a zero, essa aproximação vai ficando melhor. E em termos da minha área, o que vai acontecer? Eu vou pegar um retângulozinho menorzinho, esse daqui eu vou substituir por outro aqui, e outro aqui, e a minha área aqui também vai ficando mais aproximada. Então, calcular essa área daqui não é para calcular a área, às vezes é para calcular variação do espaço, tá? Ou variação de qualquer coisa. Qualquer coisa que esteja, qualquer grandeza que esteja variando em relação a outra grandeza, você pode fazer um gráfico assim e, a partir da taxa de variação, recuperar a variação da grandeza. E, vamos dizer, essas coisas também servem, vamos dizer, essa velocidade que está aqui, parece uma coisa tão, né, falar velocidade. Claro, a gente está acostumado a andar de ônibus, carro, ver lá o velocímetro marcando 67 km por hora, mas a velocidade, claramente, a gente só sabe medir isso, né? Você tem um instante T, um instante T mais ΔT, mede a posição em T, a posição em T mais ΔT, faz a diferença, divide por ΔT, isso é a velocidade média naquele intervalo ΔT. A velocidade, que a gente chama de velocidade instantânea, é um limite. Quer dizer, o V, na verdade, né, o V não é o ΔS sobre ΔT, é o limite, quando o ΔT tende a zero, do ΔS sobre ΔT. Seja lá o que for esse negócio. Mas não tem como você definir velocidade instantânea sem falar de limite. Você não está calculando o limite para passar na prova de cálculo. Você está aprendendo o limite para entender o que é velocidade. Se você não entender velocidade, você não é físico. Legal? Então você está aprendendo o limite para aprender física. Os conceitos da física são formulados em termos de derivadas integrais. Vamos dizer, você vai estudar cálculo 1 para entender mecânica da partícula e vai estudar cálculo 3 para poder formular direito as equações de Maxwell. Aliás, para quem estuda física, chegado o momento devido, é uma coisa religiosa. Vocês devem ter o Tratado do Maxwell, são 2 volumes, Tratado de Eletricidade e Magnetismo, e, assim, com fervor religioso, todos os dias, abrir uma página ao acaso e ler. É muito inspirador. Bom, então, temos isso aqui.
Ocasionalmente, quer dizer que, de certa forma, o que eu estou dizendo aqui é que se esse aqui é o gráfico da velocidade contra o tempo, né, digamos que ele tem essa cara assim, aqui o tempo A, acho que eu vou chamar o tempo de T0, né? Vou apagar isso aqui também. Chamar esse tempo de T0 e esse tempo de T1. Então, quando eu vou calculando essa área, na verdade, assim, se o meu ΔT for cada vez menor, eu vou estar cada vez mais próximo dessa área. Quer dizer, se eu pegar e vier até o tempo T, vou chamar de S de T igual a espaço percorrido de T0 a T, quer dizer, do tempo T0 ao tempo T, eu tenho espaço percorrido. Esse espaço percorrido deve ser essa área aqui, né? Tá? Já que eu somando as variações dos espaços aqui nessa figura, dá essa área aqui. E se eu olhar, der um tempo ΔT aqui, o ΔS correspondente é essa área aqui. Ó. Tá legal? Quer dizer, aqui é o espaço percorrido até o tempo T, aqui é o percorrido até o tempo T mais ΔT. A diferença entre os dois espaços é essa área menos essa áreazinha aqui. Você entendeu a ideia de que o espaço percorrido corresponde a essa área? Então, a área até o tempo T mais ΔT é essa aqui. A área percorrida até o tempo T é essa aqui. A diferença entre as duas, que é, na verdade, o espaço percorrido até o tempo T, é essa área aqui. T mais ΔT. Até o tempo T, essa área daqui. A diferença entre as duas é essa área aqui. Tá legal? Então, ó, se eu fizer o meu ΔS sobre ΔT, isso aqui é o V de T. Essa área aqui, bom, parece um trapézio, mas não é, porque isso aqui é curvo, mas certamente ó, ela está acima da área desse retângulo e abaixo da área desse retângulo. E posso até fazer essa figura aqui ampliada, né? Eu tenho uma coisa assim. Esse aqui é o meu ΔT atual, mas eu vou fazer o ΔT diminuir. Então, nesse momento, eu estou com a minha área entre a desse retângulo maior e a desse retângulo menor. Quando o ΔT diminui, ela vai ficar entre a área desse retângulo e a área desse. Mas repara que o ΔS, quer dizer, variação do espaço, quando eu divido pelo ΔT, ela está entre essa altura e essa aqui. Legal? A área desse, vamos chamar isso aqui de VM, isso aqui, de VMzão. É a velocidade mínima no intervalo e a velocidade máxima no intervalo. Então, o meu espaço percorrido nesse intervalo está entre, se eu botar o meu ΔS, ele está menor ou igual que VM ΔT, vou botar ΔT VM.
Eu escrevo ΔTVM porque, na minha cabeça, a velocidade é uma grandeza vetorial e a gente não costuma dizer que a gente faz o vetor vezes 2, a gente faz 2 vezes o vetor. Então, por isso que eu escrevo assim. Tá? E aqui, ΔTVMzinho. Tá? Mesmo que não tivesse essa figura toda, estamos de acordo, né? Se no intervalo ΔT eu andei com uma velocidade que está entre 50 km e 70 km por hora, eu posso dizer que no intervalo, naquele intervalo, sei lá, durante 10 minutos eu andei entre 50 km por hora e 70 km por hora. Então, eu andei entre 10 minutos, vou botar 12, entre 1/5 de hora vezes 50 km por hora, que é 10 km, e 1/5 de hora vezes 70 km por hora, que são 14 km. Então, essa é uma estimativa também que a gente sabe fazer. Né? Então, é isso aqui. Estou dizendo, do ponto de vista da área, ó, eu tenho que esta área aqui, que é o meu espaço percorrido, está entre essa menor, que é ΔT vezes VM, ΔT vezes VM. Só que, quando eu diminuo o intervalo de tempo, eu melhoro essa estimativa. A velocidade mínima e a velocidade máxima vão ficando mais próximas dessa velocidade aqui. Na verdade, no limite, quer dizer, vamos dizer, se eu dividir isso daqui por ΔT, no limite, quando ΔT tender a zero, o intervalo cada vez menor, a velocidade máxima está cada vez mais próxima dessa daqui. No caso aqui, como é decrescente, é sempre essa. Mas a velocidade mínima também está cada vez mais próxima dela. Então, essa velocidade aqui vai tender para a velocidade em t, essa velocidade máxima também vai tender para a velocidade em t, e isso daqui, bom, ainda bem, né? Porque isso aqui tem que tender, tem que ser a velocidade em t. Confere com o que eu esperava. Mas eu também posso usar isso para pensar, assim, imagina que eu defina essa função assim. Então, se eu medir a taxa de variação, quer dizer, eu fizer essa área dividida por esse intervalo, quando o intervalo tender a zero, essa taxa de variação tende para essa altura aqui. Isso é a coisa que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Mas é uma bobagem, uma trivialidade tão grande, que o Newton, no livro de cálculo dele, ele nem menciona, ele menciona isso assim de passagem, numa figura lá, ele comenta esse detalhe menor. Então, uma coisa importante aqui é o seguinte, é que se eu tenho essa função V e construo essa função que é a área, eu não sei calcular a função, na verdade, eu não sei calcular essa área eu calculo aproximadamente. Se eu tiver a velocidade em função do tempo, eu faço esses cálculos aproximados da área, divido em pedacinhos e tal, não sei. Mas a velocidade eu calculo precisamente. Mas mais importante que isso é entender a relação entre essas coisas. Não sei se vocês já repararam, mas as fórmulas de derivada todas estão, vamos dizer, as conhecidas, estão escritas. E tem software que você entra com a função e te dá a derivada. E mais, a integral, que é uma coisa mais complicada, também você dá uma função, se tiver uma primitiva, o software calcula. Então, obviamente, vocês não estão estudando cálculo para aprender fórmulas de calcular derivadas, vocês estão aprendendo cálculo para poder formular os conceitos da física,
da química. Então, é importante entender essas coisas aqui. E, bom, claro, vocês estão aqui também para passar em cálculo, compreendo. Tem uma ex-aluna do Instituto de Matemática que ela dizia o seguinte: eu quero é passar, mas se para isso eu tiver que aprender alguma coisa, eu não me incomodo. Então eu espero que vocês não se incomodem de aprender alguma coisa para atingir o objetivo de passar. Bom, eu vou voltar a uma função, vou deixar a física por hora de lado, vou voltar à função de que eu tinha falado na aula passada, não só porque ela é importante, mas como também, o que eu falei não foi filmado, mas eu vou aproveitar para repassar. A gente pegar a função 1 sobre x, y igual a 1 sobre x. E a gente pega aqui 1, aqui vale 1 também, e vamos fazer o seguinte: para cada x que eu pegar aqui, eu vou definir a função que é essa área. Essa área daqui eu vou chamar de ln de x. Um estranho nome, mas estou batizando. Então tem essa função, ln de x. Por enquanto, ela está definida para x maior que 1. Claramente, ó, eu tenho algumas informações. Eu não sei calcular essa função assim, por uma fórmula, um polinômio, mas eu posso lá dividir em pedacinhos, né, e fazer contas. Ou programar o computador para fazer essas contas. É uma coisa relativamente fácil obter aproximações para essa função. Bom, mas uma coisa eu posso garantir, né, que se eu pegar vamos dizer, um x1 aqui e um x2 aqui, esse ln de x eu vou chamar de logaritmo de x. Né? Esse logaritmo de x1 é a área até aqui, o logaritmo de x2 é a área até aqui, o do x2 é maior que x1. Quer dizer, se você tiver x2 maior que x1, então o logaritmo de x2 é maior que o logaritmo de x1. É uma função crescente. Uma coisa que pode parecer óbvio, mas a gente agora talvez possa pensar que não é tão óbvio assim, é o seguinte: qual é o limite quando x tende para infinito do valor do logaritmo de x? Essa área daqui, né, é a área até o infinito. Bom, a área de uma coisa infinita deveria ser infinita, mas a gente já viu que tem coisas, somas infinitas, que às vezes dão finito. Mas, nesse caso, vou fazer um desenhozinho aqui à parte. A gente pode garantir o seguinte: ó, aqui tem o 1, 2, 3, 4. Então, essa área daqui, ó, é maior que a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, e assim sucessivamente. Né? Essa daqui é 1/2, essa daqui é 1/3. 1/2 por quê? Porque aqui tem 1 e aqui a altura é 1/2, já que aqui é 1 sobre x. Aqui é 1, aqui é 1/3. Aqui é 1, aqui é 1/4. Então, se eu fizer a área de 1 até infinito, ela é maior que a soma das áreas desses retângulos. E eu sei que 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/7 dá infinito. Então, o limite disso aqui é infinito. Mas eu não estaria falando dessa função se ela não tivesse uma propriedade
crucial, fundamental, né? Que é apagar esses caras aqui. Digamos assim, você tem aqui um número A. Esse aqui é o logaritmo de A. Se você multiplicar tudo por B e vier aqui, botar aqui o B, e botar aqui o AB, essa área daqui, né, tem essa propriedade que é o seguinte, né, se você pegar, fizer uma aproximação aqui por pedacinhos, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Mais ou menos, né? Digamos assim, partir em 7 pedacinhos iguais. Então, como eu multipliquei por B, esse cara daqui, 1, foi parar no B, esse daqui, que é 1, mais 1/7 desse tamanho, foi multiplicado por B, e esse pedaço aqui, se esse pedaço daqui for ΔX, esse pedaço aqui é B vezes ΔX. Tá legal? Multipliquei todo mundo por B, então as diferenças ficaram multiplicadas por B. Por outro lado, se esse cara daqui é um X, esse cara daqui é 1 sobre X. Mas aí, esse daqui é o BX, e esse daqui é 1 sobre BX. De maneira que, se eu fizer essa aproximação aqui, eu vou ter 1 sobre x vezes ΔX. E essa aproximação aqui vai ser 1 sobre BX vezes B ΔX, que é igual a 1 sobre x ΔX. Quer dizer, essa área daqui é igual a essa área daqui. Qualquer aproximação que eu faça aqui, eu tenho a correspondente aproximação aqui. E como eu vou usar uma base, que é a base daqui multiplicada por B, e eu vou pegar uma altura aqui, e a altura correspondente vai estar dividida por B, eu vou ter o fato de que essa aproximação aqui é igual a essa aproximação aqui. Então, não importa como eu faça, eu posso garantir que essa área daqui é igual a essa. E essa área daqui, ó, é a área até aqui menos a área até aqui. Então, essa área daqui, bom, essa daqui é o logaritmo de A. Aqui eu tenho o logaritmo de B, e aqui eu tenho o logaritmo de AB. Então, o que eu tenho aqui é o logaritmo de AB menos o logaritmo de B. E o que eu sei é que essas duas áreas são iguais. Então, eu tenho que o logaritmo de AB é igual ao logaritmo de A. Vou botar parênteses aqui, que a gente não usa, né? Logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então, eu acabo de construir uma função que é super importante porque ela... Bom, vamos dizer, se eu tivesse ainda no século XVI, ela me ajudaria a fazer cálculos de astronomia convertendo produtos em somas. Né? Eu faria uma tabela de logaritmos. E aí, quando eu estudei no ensino médio, a gente comprava, no primeiro ano do ensino médio, comprava um livrinho que era Tábua de Logaritmos. E tinha lá os logaritmos dos números todos. Hoje você clica lá na máquina de calcular e ela calcula em tempo real o logaritmo. São aproximações, mas tá? O que a máquina de calcular, claro, ela não tem um... Vamos dizer, você podia imaginar, bom,
Lá no século XVI, os caras geniais fizeram contas e tal, e calcularam as tábuas de logaritmos, e aí alguém botou arquivo dentro da máquina de calcular. Mas não é assim, ela calcula, tipo, essa área aqui, rapidamente. Oi? A professora não entende porque as áreas são iguais. É porque essa área daqui eu vou calcular por aproximações. Então, digamos que eu vou calcular com aproximações por cima. Assim. Então, se eu fizer uma aproximação por cima, essa aproximação aqui tem uma correspondente aproximação por cima, que é essa daqui. Tá? E essa aproximação aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse intervalo, multipliquei o 1 por B, o A por B, então o intervalo, o comprimento dele está multiplicado por B, e eu parti aqui em 7 pedaços, eu parti aqui em 7 pedaços. Então, se o intervalo aqui tem comprimento ΔX, aqui ele tem B vezes ΔX. Em compensação, quando eu pego uma altura aqui, ela é 1 sobre x. Mas o correspondente aqui é o BX. E a altura aqui é 1 sobre BX. Então, ocorre que nesse caso tem uma compensação, né? O comprimento da base é multiplicado por B, mas a altura é dividida por B. Então, quando eu faço essa aproximação e essa daqui, elas são iguais. Se eu aproximar por baixo, eu vou pegar esses pontos aqui, vai acontecer a mesma coisa. Se eu resolver escolher em cada um daqui um ponto aqui no meio para fazer uma aproximação assim, eu escolho o correspondente ponto aqui e elas vão continuar sendo iguais. Então, qualquer aproximação que eu faça para essa área tem uma aproximação correspondente aqui que é igualzinha. Então, qualquer passagem ao limite que eu faça para calcular essa área vai me dizer que essa área e essa são iguais. Então, isso é uma conclusão a que eu posso chegar, mesmo sem saber calcular as áreas. Eu não sei quanto é essa área, nem sei quanto é essa, mas eu sei que elas são iguais. Então, eu sei que essa função tem essa propriedade aqui. E essa propriedade é tão boa que essa função é super importante. Então, repara, eu tenho aqui uma função que está definida sem eu saber como eu calculo, mas eu tenho um computador que pode me ajudar a calcular, mas eu já tenho uma propriedade super importante sobre ela. Tá legal? Quer dizer, e ela não foi definida, porque a gente está acostumado a definir, né, exponencial. Né? Tipicamente a gente pensa assim, né? A elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m, e o logaritmo na base a é o expoente ao qual eu tenho que elevar o cara para ter o número lá e tal. Então, dessa propriedade aqui sai essa propriedade aqui. Mas não é tão simples assim. Quando n e m são números inteiros, tudo bem. Mas quando são números reais, né, quanto é que vale 10 elevado à raiz de 3? Já pensaram nisso? 10 elevado à raiz de 3, você tem que ter uma aproximação do raiz de 3. E aí, mesmo que você aproxime assim a raiz de 3 por 1,7, quanto é 10 elevado a 1,7? Você tem que pegar 10 elevado a 1,7, é igual a 10 elevado a 17 décimos, que é igual a raiz décima de 10 elevado a 17. E aí você eleva 10 a 17, mas a raiz décima de 10 a 17 você também vai ter que rebolar. E isso é só uma aproximação grosseira de 10 elevado à raiz de 3. Então, não é nada simples você definir logaritmos a partir daqui. E as aproximações que você vai fazer talvez sejam mais complicadas do que essa daqui, porque aqui você sabe, divide o intervalo em pedacinhos e aproxima essa área e
você tem até como estimar o erro que você comete quando você faz uma aproximação. Nossa função aqui quebra perfeitamente o nosso galho, que é esse daqui, e pode ser definida sem isso aqui. E de quebra, depois que a gente estuda ela melhor, a gente conclui que na verdade, ela tem um E elevado a x que está ligado a essa função aqui. Bom, acho que eu vou dizer mais uma coisinha sobre essa função aqui, né? Já que a gente andou discutindo velocidade, talvez não custe muito eu observar o seguinte, ó. Coloca a minha função aqui, está aqui o 1, está aqui o x, está aqui o x mais delta x. Se eu quiser a taxa de variação dessa função em relação a x, ou seja, se eu quiser saber o logaritmo de x mais delta x menos o logaritmo de x sobre delta x. Bom, o logaritmo de x mais delta x é a área até aqui, o logaritmo de x é a área até aqui, então esse cara aqui em cima é essa área aqui. Divido por delta x, que é esse pedacinho aqui, né? Bom, essa área está entre a área desse retângulo e a área desse retângulo. Então, esse quociente aqui está entre essa altura e essa daqui. No caso, claramente, essa é menor e essa é maior. Quer dizer, eu posso dizer isso, que o logaritmo de x mais delta x menos o logaritmo de x é maior, esse tamanho daqui é 1 sobre x mais delta x. Então, é maior que 1 sobre x mais delta x vezes delta x, e é menor que esse tamanho daqui, que é 1 sobre x, então, se eu dividir isso aqui por delta x, isso daqui vai estar menor que 1 sobre x e maior que 1 sobre x mais delta x. Claro? Eu estou usando uma coisa básica, quer dizer, essa figura que eu tenho aqui, essa área aqui, contém esse retângulo menor e está contida no retângulo maior. Então, se eu dividir essa área pela base comum dos retângulos, eu tenho, no máximo, a altura do maior e, no mínimo, a altura do menor. Então, essa estimativa é indiscutível. Tá legal? Não? Tá bom? Então, me calcula o limite disso quando ΔX tende a zero. O que acontece quando ΔX tende a zero? O que acontece com esse? Está parado, não depende de ΔX. E o que acontece com esse quando ΔX tende a zero? 1 sobre 3 mais 0,1. 1 sobre 3 mais 0, né? 1 sobre 3 mais 0,1, 1 sobre 3 mais 0,01, 1 sobre 3 mais 0,001. Para onde que esse negócio está tendendo? Não, mas ela não está acreditando. Você está acreditando? Tá certo que esse número aqui embaixo está tendendo a 3. E o inverso dele está tendendo a 1/3. Né? Certo? Bom, mas o ΔX está tendendo a 0, isso está tendendo a x.
Então, 1 sobre ele está tendendo a 1 sobre x. E esse aqui, bom, ele tem que tender a 1 sobre x porque ele é sempre 1 sobre x. Então, se esse cara está entre esses dois, esse tende a 1 sobre x, esse tende a 1 sobre x, esse limite aqui é 1 sobre x. Então, o limite, quando ΔX tende a zero, do logaritmo de x mais ΔX menos o logaritmo de x sobre ΔX é igual a 1 sobre x. Então, eu já sei que essa minha função tem a propriedade que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos e a taxa de variação desse negócio, que eu não vou chamar de derivada, porque eu não estou falando de derivada, certo? Taxa de variação do logaritmo de x em relação a x é 1 sobre x. E eu espero não ter dito nada até agora que vocês já não soubessem. Em princípio, eu descobri isso, que ensinar é mostrar para o outro algo que ele já sabe. Então, se eu tentar te mostrar uma coisa que você não sabe, você tem que me dizer, peraí, tem alguma coisa aqui que você está achando que eu sei e eu não sei. Você tem que me perguntar para eu tentar ver o que você não sabe. Mas a minha expectativa é que eu não tenha dito nada nessa aula que vocês já não soubessem. Então, vamos dizer, considerando isso, nós já sabíamos que existia essa função definida assim por essa área, né? Que tem a propriedade que ela aplicada no produto é a soma dos valores da função e que ainda por cima tem a taxa de variação dessa aqui. É que nem a escultura, é o Miguel Ângelo que falou, né, que a escultura já estava lá na pedra, ele só tirou. Então, a nossa função está quase pronta. Na verdade, tem um problema para defini-la para valores menores do que 1. Tem uma coisa que funciona, que é bem cômoda, é você dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente... É razoável dizer que essa área, então, de 1 até 1 é zero. Então, vamos pensar assim, vou apagar isso aqui, né? Pensar assim, que o logaritmo de 1 é igual a zero. E os logaritmos... Então, a função é crescente. Para cá ela é maior que zero. Para cá eu vou diminuir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa área, quer dizer, quando eu pegar um x aqui, eu pego essa área, só que eu digo que é menos ela. Então vou dizer que essa área, né, isso é o menos o logaritmo de x. Aqui. Pensando que a área é positiva. Será que se mantém a propriedade do... Porque claramente, não sei se é claramente, mas se eu fizer a mesma conta que eu fiz aqui, né, se eu pegar aqui o x mais ΔX e fizer essa área, vamos dizer, essa área daqui, que é negativa, menos essa área daqui, que é negativa, essa daqui é maior. Então, a diferença é exatamente essa área positiva. E aí eu pego essa área positiva, divido pelo ΔX, vai dar a mesma taxa de variação. Então, esse limite aqui,
vale 1 sobre x, mesmo que x seja negativo. Agora, será que vale também? Quer dizer, se eu botar assim, imagina isso. Tem aqui um x. Se eu multiplicar esse cara por um b, será que vai dar certo? E se eu multiplicar, digamos, aqui o b e aqui é o bx. Acho que eu tenho que fazer uma figura um pouco melhorzinha. Está aqui o 1, está aqui digamos, um A, aí eu multiplico, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho AB. Na verdade, não parece, mas tem o seguinte, né? Vamos dizer que o zero está aqui. O B é mais ou menos como se fosse um terço, né? Então, o AB vai ser uma coisa assim. Então, a questão é se essa área... Será que continua valendo que o logaritmo de AB é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B? Com o A negativo e o B positivo, por exemplo? Aliás, com o A positivo, não, o A menor que 1, né, e o B menor que 1 também. Bom, é a mesma coisa, né? Porque você tem essa área, esse cara daqui, você divide em pedacinhos, você multiplicou por B aqui, multiplicou por B aqui, a mesma relação entre o pedacinho aqui e a altura aqui se mantém. Então, vai dar certo. Se o B for maior que 1, também. Mas tem uma coisa interessante aqui, né? Porque se essa propriedade vale, ó, o logaritmo de A vezes 1 sobre A é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de 1 sobre A. Só que esse daqui é o logaritmo de 1, que é 0. Então, significará que o logaritmo de 1 sobre A é menos o logaritmo de A. Será mesmo? Não sei se eu acredito nisso. Deixa eu ver, eu vou fazer um desenho, eu não sei se eu acredito não. Quer dizer, eu acredito porque... O logaritmo de 1 sobre A seria o logaritmo de 1 menos o logaritmo de A? Mas o logaritmo de 1 é 0, né? Então, tem que ser uma coisa assim, ó. O que tem que valer é a seguinte figura, né? Está aqui o 1. Vamos botar um A tipo assim, parecido com 2. Está aqui o A. Está aqui o 1 sobre A. Então, a menos o sinal, quer dizer, essa área tem que ser igual a essa. Porque o logaritmo de A é essa área aqui. E o logaritmo de 1 sobre A é essa área aqui, só com o sinal trocado. Será que é verdade, cara?
Eu acho que eu consigo, hein? Será que eu consigo? Esse ponto aqui é A, esse aqui é 1 sobre A. Esse aqui é 1 sobre A, esse aqui é A. Esse aqui é 1, 1. Se eu passar essa reta daqui, y igual a x, esses dois pontos são simétricos. Né? Tá? Esse aqui é A, 1 sobre A, esse é 1 sobre A. Né? Se eu botar um espelho aqui, vai dar certinho. Muito bem. Então, eu estou querendo olhar para essa área daqui e esta área aqui. Tem duas áreas iguais aqui que eu enxergo. O problema vai ser o lápis preto. Essa área, se eu pegar essa área daqui, assim, ela é igual a essa aqui assim. Tá? Pela simetria. Isso aqui é um quadrado de lado 1. Então, essa área, vamos chamar essa área, as duas iguais, a área S. Essa área que eu tenho aqui, que é o logaritmo de A, é igual a S menos 1, que é a área desse quadrado. Por outro lado, essa área daqui, que é o logaritmo de 1 sobre A, essa área aqui assim, é igual a essa área, que é a área S, menos a área desse retângulo daqui. E aqui é 1 sobre A, que é A. Então, são iguais mesmo. Eu acredito mais assim. Tá? Quer dizer, então, é verdade que o logaritmo de 1 sobre A é igual a menos o logaritmo de A. Então, repara, tem um monte de coisa que a gente pode dizer sobre essa função, mesmo sem saber calcular. Vamos dizer, nessas coisas que a gente disse sobre essa função, ocasionalmente, a gente trabalhou com integral para definir a função. Calculou a taxa de variação, que era a derivada, e ainda usou o teorema fundamental do cálculo. Praticamente, nós fizemos um curso de cálculo 1 aqui nessa função. Oi? Professor, eu não entendi porque Ln de A é S menos 1. Qual é a Porque o A, está 1A. Então, essa área daqui é o que eu quero, é o logaritmo de A. A área S é essa daqui, quer dizer, a minha área menos a área desse bicho aqui, que é o quadrado de lado 1. Né? Quer dizer, mais, na verdade. Né? Quer dizer, essa área que eu estou chamando de S é essa área daqui, que é o logaritmo de A, mais 1. Está claro que essa área daqui é essa, que é o logaritmo de A, mais essa daqui. Como a função é y igual a 1 sobre x, se aqui está o 1, aqui está 1. Então, aqui é um quadrado de lado 1. Então, vale isso. Quer dizer, o logaritmo de A é essa área S menos a área do quadrado, que é 1. Aqui, nesse de cá, o logaritmo de 1 sobre A é essa área aqui, com o sinal trocado. Que é esta área daqui, que pela simetria é igual a essa,
Eu faço uma reflexão em relação a essa reta, eu obtenho essa daqui, então é a mesma área S, menos a área desse retângulo aqui. Só que esse retângulo tem base 1 sobre A e altura A, então ele também tem área 1. Pô, legal, nunca tinha feito isso antes, gostei. Bonitinho, né? Então, áreas, limites e coisas são coisas assim, coisas relativamente simples. Aliás, claro, a gente precisa construir algumas coisas simples, entender direito algumas coisas simples, porque depois a gente vai trabalhando com elas para fazer coisas que vão ser simples, porque elas estão baseadas em coisas simples que a gente já entendeu. Que horas são? Hã? 9h28? Pô, eu dei nem 1h30 aula, já dei o curso de cálculo 1 todo. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam o cálculo, tá certo? Nesse caso aqui, nesse contexto aqui, vou quer dizer, eu estou aqui no 1, tem aqui um certo A. Aí eu vou multiplicar por um B. Poderia ser um B positivo, quer dizer, um B maior que 1, ou um B menor que 1. Não importa tanto isso. Porque o que importa é o seguinte, ó, eu vou ter, em qualquer circunstância, multiplicando por um B, que é um número positivo, maior que 1 ou menor que 1, A é menor que 1, então AB é menor que B. Então, quando eu multiplicar por B, eu vou ter o seguinte, em algum lugar aqui do gráfico, eu vou ter o B e o AB. Se o B for maior que 1, eu vou ter uma coisa assim, eu vou ter aqui B e AB. Se o B for menor que 1, eu vou ter B e AB. Ok? Então, esse cara daqui ou vai estar aqui ou vai estar aqui, mas é uma coisa assim. E, ao mesmo tempo, esse intervalo aqui, quer dizer, eu vou ter aqui do lado de cá, alguma coisa assim, que tem aqui o 1 e o A. Então, eu tenho que comparar essa área com essa daqui. E acontece o seguinte, ó, eu parto aqui em pedaços e parto aqui no mesmo número de pedaços. Aí, cada vez que eu tenho um cara aqui, um x aqui, aqui eu tenho 1 sobre x. Mas como todos os caras daqui são os de lá multiplicados por b, esse cara daqui é o bx. Então, esse cara daqui é 1 sobre bx. Esse intervalo aqui, digamos que esse intervalo, eu dividi em n pedaços, então ele é 1 menos a sobre n. Esse daqui, como eu multipliquei tudo por b, ele é b vezes 1 menos a sobre n. Quer dizer, aliás, vou fazer mais honestamente, né? Ele é b menos ab sobre n, que é b vezes 1 menos a sobre n. Tá? Então, até sendo mais honesto, né, eu peguei esse cara, dividi em n pedaços, peguei esse cara, dividi em n pedaços, e ocorre que a enésima parte daqui
é b vezes a enésima parte de k. Quando eu fizer a aproximação aqui, eu vou fazer 1 sobre x vezes 1 menos a sobre n. E aqui eu vou fazer 1 sobre bx vezes b 1 menos a sobre n, que vai dar a mesma coisa. Então, qualquer aproximação daqui vai dar igual à aproximação de cá. E aí, quer dizer, se as aproximações são todas iguais, eu passando ao limite, vai dar o mesmo limite. Porque eu vou pegar vou calcular uma aproximação dessa área. Aí eu tenho aqui, fazendo o mesmo procedimento, a aproximação dessa área. Só que as duas são iguais. Quando eu passar o limite, elas tendem para a mesma coisa. Tá? Então, vamos dizer, nós concluímos que nós temos uma função ln definida para números maiores que zero, de 0 a infinito. Em 0 eu não posso definir porque a área de 1 até 0, aliás, também é importante, não custa nada enxergar, que essa área daqui, toda aqui assim, se eu tirar esse pedaço, esse pedaço dela é igual a isso daqui. E essa área é infinita, então essa daqui é infinita. Então, isso aqui vai para infinito. Então, o logaritmo eu posso definir de 0 a infinito em R. Né? Ele tem as propriedades, logaritmo de AB é igual a logaritmo de A mais o logaritmo de B. O logaritmo de 1 é igual a 0. Se eu fizer, vamos dizer, o logaritmo, bom, também o logaritmo de, vamos dizer, se A é menor que B, então o logaritmo de A é menor que o logaritmo de B, em particular, se A é negativo, o logaritmo de A é negativo. O limite, quando x tende para infinito, do logaritmo de x é igual a infinito. E qual é o limite quando x tende a 0? Vou botar um 0 mais. Quer dizer, se o x estiver chegando aqui para 0. Repara, essa área daqui, até aqui assim, é essa área mais essa daqui. Quando o x está tendendo para infinito, eu estou tendendo para essa área daqui menos essa. Só que essa área daqui menos essa é essa daqui que eu sei que é infinito. Então, só que como essa área é negativa, ela está tendendo a infinito negativo, então é menos infinito. Tá? Quer dizer, eu estou andando para cá, a área está ficando infinitamente grande, mas o logaritmo é menos a área, então tende para menos infinito. E eu ainda sei que o limite, quando ΔX tende a 0, do logaritmo de x mais ΔX menos o logaritmo de x sobre ΔX é igual a 1 sobre x. Quer dizer, a taxa de variação, essa é uma função que cresce de maneira inversamente proporcional. Quer dizer, é uma coisa que quanto maior ela é, menos ela cresce. É o contrário, vamos dizer, do crescimento exponencial que a gente está acostumado a pensar em termos de sei lá, colônias de bactérias, de capital a juros, tal, que quanto maior, mais cresce. Justamente porque o logaritmo é a inversa da exponencial.
A gente pode até traçar o gráfico dessa função. Eu olho para essa função e digo, bom, então ela tem uma cara assim, né? No 1 ela vale 0, aí ela vai crescendo. E como ela vai crescendo cada vez menos, ela vai crescendo assim. E aqui ela vai decrescendo. Só que aqui, vamos dizer, a taxa de crescimento dela para baixo assim vai ficando infinita. E aqui, no infinito, ela vai... Só que ela vai crescendo assim, mas ela não tem... Se eu traçar uma reta aqui, sempre essa função, alguma hora, vai passar por essa reta, porque ela vai para o infinito. Vou até desenhar ela um pouquinho menos assim. Então, esse é o gráfico do logaritmo. Então, já sabemos um monte... eu, sinceramente, acho assim, se vocês entenderam essa aula de hoje, vocês entenderam o cálculo. Porque quando a gente calcula essa área aproximada, a gente está calculando integral. Quando a gente calcula taxa de variação, a gente está calculando derivada. E a gente usou aqui para calcular a derivada, a gente usou a ideia que é chamada de teorema fundamental do cálculo. Tem umas outras coisas a aprender e tal, mas é isso. Se você entender as ideias, depois é a questão de fazer as contas. O que às vezes não é tão simples assim, né? As contas às vezes têm macetes. Tudo bem? Porque eu acho que eu vou encerrar a aula. Já acabei o curso, não posso falar mais nada hoje. Por que é menos infinito? É porque eu estou usando uma simetria, né? Em vários momentos eu explorei a simetria seguinte. Tem aqui o 1, aqui é 1, essa função é y igual a 1 sobre x. Então eu estou usando que eu tenho uma simetria em relação a essa reta aqui. Quer dizer, cada vez que eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui 1 sobre A, e se eu pegar aqui 1 sobre A, aqui eu tenho o A. Então, esse ponto daqui e esse aqui são simétricos em relação a essa reta. Eu usei a soma da série 1 sobre n para dizer que essa área daqui é infinita. Porque, quer dizer, então eu posso dizer assim, que o limite, quando x tende para infinito, do logaritmo de x é igual a infinito. E ele vamos botar aqui vou botar A tendendo para infinito. Então, ele quer dizer, eu estou dizendo que essa área daqui está tendendo a infinito. Observa que essa área daqui, essa área aqui, essa área daqui é igual, só esse pedaço daqui, é o logaritmo de A, que é essa área toda, menos essa areazinha aqui. Essa área aqui tem altura 1 sobre A e base A menos 1. Então, aqui eu tenho A menos 1 vezes 1 sobre A.
Tem uma área que é menor do que 1. Então, na verdade, essa área daqui está tendendo para infinito. Essa área daqui eu mostrei que é igual a essa, mas, sei lá, posso esquecer que eu mostrei, né, e dizer, bom, essa área daqui é igual a essa daqui, que é igual a essa aqui, né, menos essa daqui. Essa daqui é 1 menos 1 sobre A, é 1 menos 1 sobre A, vezes 1. Que, graças a Deus, é igual a essa daqui, né? Que é 1 menos 1 sobre A. Outra maneira de mostrar que essa área daqui é igual a essa. Então, se essa está tendendo para infinito, essa daqui está tendendo para infinito também. Tá? Só que essa eu estou contando negativa. Porque eu defini que a área, o logaritmo é a área com sinal. Quer dizer, se eu tiver para a direita de 1, ela é positiva, para a esquerda é negativa. Ficou esquisito isso? Essa parte? Hã? É porque isso, vamos dizer, é razoável assim, porque a área, vamos dizer, se eu pensar a área começando aqui, ela está aumentando até aqui, aí a área aqui vai ser um tanto. Mas se eu botar esse daqui como 0, então aqui ela vai para cima de 0 e daqui para cá ela vai aumentando, então daqui para lá ela tem que ir diminuindo. Então essa área daqui tem que ser menor do que essa, mais ou menos, sei lá, de maneira... É meio assim, eu quero que tem aqui, se esse daqui é o 0, então eu quero que vamos dizer assim, esse daqui é o A, esse daqui é o B, esse aqui é o 1. Quer dizer, eu quero que... Estou definindo uma função f, que é essa área, vamos dizer, a f é igual à área, f de x é igual à área de 1 a x. Mas eu quero que de certa forma, eu quero dizer o seguinte, que f de B menos f de A seja igual à área de A até B. Eu quero isso, quer dizer, eu quero uma função assim, que quando eu pegue o A e o B, para calcular o f de B menos f de A, ela seja a área de A até B. Acho que vou fazer isso maior um pouco aqui. Acho que eu vou voltar lá no espaço percorrido, talvez fique mais simples. Vou pensar que a área que eu quero, ela tem a ver com o espaço percorrido. Então tem aqui a velocidade. E aqui está o tempo. Tá? Então aqui eu fixo o tempo t0. E eu vou chamar de S de t igual a espaço percorrido de t0 a t. Na verdade eu vou dizer o seguinte, quer dizer, se eu pegar aqui um tempo t1 e um tempo t2, quer dizer, o espaço percorrido
de T1 a T2 é igual à área. Quer dizer, essa área daqui. Bom, agora eu defino, eu vou definir a função S de T igual a espaço percorrido de T0 a T. Então, eu vou, vamos dizer, eu vou pensar aqui, eu boto o S0, é o meu espaço em T0, e aí quando eu olho o espaço percorrido de T0 a T2, eu vou andando para cá, eu vou ter S de T2. Quando eu vou procurar a posição, na verdade, vou trocar de espaço percorrido, vou dizer S de T igual a posição em T. É diferente do espaço percorrido. Então, eu estou no tempo T0, estou aqui em S0. Aí eu olho a velocidade e digo, bom, o S de T2 está aqui. Quando eu olho o S de T1, embora a velocidade seja positiva, eu vou olhar para essa área, mas eu vou ter que andar para trás. Então, meu S de T1 vai ser esse cara aqui. Então, é como se eu dissesse assim, ó, o S de T2 é essa área positiva, quer dizer, é o S de T0, a variação da posição de T0 a T2 é essa área com sinal positivo, e a variação da posição de T0 a T1 é essa área, mas com sinal negativo. Tá? Então, eu introduzo o sinal meio por conta disso. As contas ficam mais certas. Tem umas coisas algébricas assim que você faz a álgebra e diz, bom, então vou botar esse sinal aqui que é melhor. Como você faz o fluxo, você introduz uma direção de fluxo e diz, o fluxo para cá é positivo, o fluxo para cá é negativo. Tudo bem, você vai introduzir um volume negativo, uma coisa assim, mas funciona bem. Tá legal? Convenci, não? Então, eu vou encerrar a aula porque o curso acabou. Então, começa de novo na sexta-feira.